vamos olhar para o Brasil e falar... Um amigo meu falou isso, cara, e eu achei muito interessante essa reflexão dele. Falou, quantos países são melhores que o Brasil? Eu responderia, depende do que você está falando. Não, talvez 30 países, 20, tipo, no mundo. Assim, tem outros lugares muito piores do que nós. Tem. Em todos os índices. Tá. E tem outros lugares que podem não ser tão piores do que nós, mas que é muito mais difícil de viver, muito mais restrições, muito mais limitações. Então, se a gente olhar talvez o todo e falar assim, o Brasil é tão ruim assim? Não, ele não é. É que a gente é muito crítico. E não dá tudo errado no Brasil. E não dá tudo errado porque não tá todo mundo 100% do tempo com essa natureza humana que vocês estão descrevendo aí. Eu tô dizendo que tem outras forças dentro de nós que nos seguram às vezes. Que tem rédea, senão assim... Tipo, a gente era bárbaro, a gente não virou bárbaro ainda. A gente pode voltar a ser bárbaro? Pode. Eu concordo que não é certeza que a gente não se renda às paixões das nossas sombras. Mas a gente tem paixões de luz dentro de nós também. Então, deixa eu ver se eu tô... porque assim, deixa eu ver se a gente foi pra esse lado pelo motivo que eu tô pensando. Basicamente, você tá dizendo que regimes democráticos e empresas que nascem em regimes democráticos e lidam com outros países versus empresas que surgem de um estado ditatorial e são estatais e eles têm essa galera, vamos dar um nome aqui, vou nomear essa galera aqui de chineses. Os chineses teriam menos escrúpulos para... Não é escrúpulo, não é uma questão moral, é uma questão de trava. Não é assim, eu não tô dizendo que o chinês é malvado e o americano é bonzinho. Uhum. Não é isso, as pessoas não entendem isso. Eu tô dizendo que o sistema coloca regras. Tá. Por que você não sai dirigindo bêbado? Porque você tem receio que vai ter um comando e vão fazer o bafômetro e vão te prender hoje. Há 15 anos atrás, isso não existia no Brasil. Não existia. Você poderia dirigir alcoolizado, ninguém ia te fiscalizar. Porque nós somos uma democracia, isso acontece. Se você for fazer isso na África, desculpa, a chance de existir essa fiscalização é quase que nula em vários países da África. Na Somália, ela não existe, ponto final. A gente sabe que ela não vai existir em hipótese nenhuma. A Somália é um estado falido, assim, o estado menos existente, é quase que só um território. O que eu estou dizendo é que na democracia... E para você ser democracia, você tem que ter chegado até um certo grau. Você vai ter regras com fiscalizações que elas transcendem a vontade do íntimo do indivíduo. Uhum. Entendeu? Uhum. Vai ter um Estado de Direito. O cara não consegue ser um arrombado, ele não consegue ser o tempo inteiro, fazer tudo que ele quer. Tá. Ele não faz, porque ele tem limite. Qual é o limite? Não é porque tem um cara iluminado, a cultura americana é iluminada e controla os ímpetos destrutivos dos americanos. Não. É porque tem Estado de Direito. O Estado de Direito funciona 100% e perfeitamente? Não funciona. Mas são muitas travas. Quais travas? Vem uma imprensa e vai lá e coloca, Igor, dirigiu. Cara, ferrou. Tipo, aí vem a polícia, te para. Aí vem o juiz, te julga. Aí vem não sei quem. Uma série de mecanismos que vão te... Assim, se o governo erra, a estrutura da sociedade pode te pegar. Mas não numa ditadura. Tô entendendo. Na ditadura, assim, isso não vai acontecer. Você não tem essa chance. O que você está dizendo é que uma empresa estatal, então, uma empresa, e de novo, só dando um nome aqui, chinesa ou russa, sei lá, que vacilar, a própria estrutura estatal... Tá pronta para proteger. Tá pronta para proteger. Tô entendendo. E assim, a gente pode ver isso de um ponto de vista bem mais prático. Tipo, olha a Petrobras. É meio óbvio, né? Olha a Petrobras, olha a Petrobras. Se ela der prejuízo, ela não vai quebrar. Porque o Estado brasileiro vai salvar ela. Entendeu? Agora, a ExxonMobil, que é uma empresa privada americana de petróleo, assim, tipo, ela vai lá, tem o Valdez, que foi o vazamento no Alasca, lá atrás.
Já gastou uma fortuna, custou caro, a reputação, passou anos se adequando, reconstruindo. Tem fiscalização, tem freios e contrapesos, tem mecanismos para você conter os desvios, os deslizes. Mas e as más intenções. Mas se for estratégica pra caralho pra aquele país também vai proteger aquilo ali. Vai proteger, mas assim, tipo, ela vai aprender com erro e ela vai ter que se modificar. E no máximo assim, cara, nós vamos te salvar. Mas, desculpa, eu concordo, segura sua ondinha aí, vai arruma sofrer. a sua casa e não me dá uma dessa Entendi, mais, amigão. entendi. Porque, assim, eu não tenho como segurar a galera aqui. E desculpa, é muito simples isso, né? Quando você vai viajar de avião, quando você entra numa loja, você compra um negócio e a empresa te sacaneia, você na hora, a primeira coisa que você faz, você evoca o quê? Os meus direitos, Chama o eu Celso vou te Russomano. processar, eu vou não sei o quê, eu vou chamar um advogado, você não pode fazer isso, eu vou postar na minha rede social. Ué, você tá fazendo isso? Ah, e a China não tá tentando fazer isso? O chinês tenta fazer isso. A gente viu manifestações na China já, dos últimos, sei lá, desde do episódio da Praça Celestial, agora por causa do Covid. Não é que eles que eles aguentam calados, eles também têm do ímpeto humano conter isso. Só que, é difícil, porque o cara é preso, ele desaparece, some, é envenenado. Isso não vai acontecer. Não existiria esse podcast desse aqui na China e na Rússia desse jeito. Falando o que você quer do jeito que você quer. Não existiria isso. Entendeu? Salve, Xandão. Entendeu? É só... E aí, ok, temos os nossos problemas? Temos. Estamos perdendo um pouco disso? Estamos. Por isso que eu tô falando tanto e batendo tanto nessa tecla, porque eu acho que nós temos que olhar para o mundo com um respeito e admiração e um intuito de preservação desse negócio, porque ele vale muito. A gente não consegue compreender os efeitos que ele tem colaterais, indiretos até, em certas horas. Esse é o meu argumento. Então, mas eu particularmente eu concordo com parte dele mesmo, porque assim, no cenário interno, que nem eu falo, é muito melhor ser uma democracia liberal ocidental. Eu acho que o Brasil, mesmo com todos os problemas, tem muito mais liberdade, obviamente, do que na Rússia. Prefiro morar no Brasil do que morar na Rússia. O meu ponto não é sobre as questões internas mesmo. Internamente, tipo, tentar fazer como se fosse uma espécie de analogia, vai? É como se fossem várias casas, cada casa uma família. Eu prefiro morar na casa que tem o Brasil do que morar na casa que tem a Rússia, entende? E muito possivelmente o Brasil, quando for fazer uma associação de moradores, vai querer fazer uma associação de moradores com famílias que sejam parecidas com a família brasileira, entre aspas, né? A não ser que a outra família que pensa diferente tenha muito mais recurso para oferecer para a família brasileira do que necessariamente a família que é nossa aliada política. Então eu falo assim, ó, eu até negocio com você. Você promete que não vai interferir na minha política aqui, ó? A minha família eu vou continuar controlando do meu jeito, mas você tem dinheiro, você quer fazer parceria comigo. Eu aceito desde que negócios, política interna à parte, entendeu? Por isso que eu falo, para mim, independente de qual seja o país que faça investimento, se tiver capacidade de investimento e for bom pro Brasil, pô, tem que investir. Não, ok, essa parte eu não tenho problema, eu não discordo disso, eu concordo com isso. A parte que eu acho que a gente divergiu é o seu olhar para a natureza da essência, a natureza humana dos países ou dos seres humanos, da maneira como todos vão sempre se comportar do mesmo jeito, independente de quem eles sejam. Não do ponto de vista do Brasil. Do ponto de vista do Brasil, eu concordo com você. Eu só acho que, como eu acredito que tem uma diferença, mínima que seja, mas ela existe, em momentos que eu puder escolher, eu prefiro ter uma trava a mais de segurança, que eu não acho que eu terei com um certo parceiro num certo nível, num certo grau. E por que eu tô falando isso? Eu repito, o Brasil nunca teve a dependência dos Estados Unidos ou da Europa do jeito que ele tem hoje da China. Isso nunca aconteceu na história do nosso país. Desse jeito. Como você falou, uma série de situações que nos levaram a isso. A gente parou de se desenvolver em um monte de áreas e só sobrou um negócio.
pra nós, e esse negócio, de repente, apareceu um outro gigante monstro que precisava de tudo daquilo. Aí a gente, além de estar falhando no que a gente tinha que ter feito, a gente se acomodou. Aham. Então, basicamente, o que você está dizendo é que, assim, como você falou em níveis, é seguro dizer que, na tua opinião, é diferente a gente ter uma instalação de uma fábrica de carro elétrico e uma rede de 5G operando independente do país, Isso. nesse caso da China. Isso. Mas Coisas estratégicas. elas são diferentes. Coisas Tô entendendo. estratégicas, e aí dentro das coisas estratégicas, dependendo do grau e do nível do país que você está lidando, isso é estratégia de segurança nacional. E se a gente está falando que informação é o petróleo do século XXI, é estratégico quem está operando a nossa comunicação. É isso que você está dizendo? Então Isso. você não negociaria com um país acusado de espionagem, Cara, que espionou o seu país. Então, aí nesse ponto eu concordo contigo que a gente deveria ter, numa negociação como essa, e eu acho que você pensa isso também, Claro. numa negociação Eu como já essa, sei o que é. A gente tem que estar preparado para gente se proteger. tem que estar preparado Óbvio. para se proteger. Mas E o ponto é que a gente não tem essa tecnologia e nem sabe fazer isso. Não tem esse avanço. a gente compra do chinês, pô. Tudo bem. Aí a gente, tá se entregando num jogo... Total, tamo. Entendeu? Eu sei, eu tô brincando. Um jogo mais high level. Tem um jogo mais alto nível rolando. Tem. E o Brasil tá olhando com uma visão mercantilista. Só que o jogo não é só mercantilista. Ele não é puramente econômico. Ele é um jogo estratégico.